que realmente o assunto é bem complexo. Eu vejo sinceridade na fala da Lana. Infelizmente, a sinceridade não salva. Quem salva é Jesus Cristo na Bíblia. Uma pessoa sincera e enganada, Lana, está sinceramente enganada. Bem-vindo ao Teologia em Debate. Aqui você acompanha os cortes mais impactantes das discussões teológicas no Brasil. Quer crescer no conhecimento da fé, entender mais sobre doutrina, Bíblia e tradição cristã? Então se inscreve agora, ativa o sininho e fica por dentro de tudo que rola por aqui. Vem com a gente para mais um corte revelador. E o texto das Escrituras é claro por demais. Por demais. O problema é se não tivesse esses textos no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento é uma norma, pode ser só para Israel, tem várias coisas que são leis no Antigo Testamento, mas que não chegaram para o Novo Testamento, entende? Mas a partir do momento que tem um apóstolo de Cristo, ordenado por Cristo, dizendo que aquilo não pode ser feito, então nós somos... Por exemplo, eu gosto de comer... Gostava, né, quando eu não era crente, de comer chouriço, por carne feita com sangue. Eu posso comer carne com sangue? Não. Por quê? Porque lá em Atos, capítulo 15, diz assim, diz assim, ó, então pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor mais nenhum cargo além desses. Não sei o que, carne com sangue. Aí eu falei assim, meu Deus, então, o que eu faço? Então eu não como mais chouriço. Então a gente deve considerar que se o que está escrito na lei e foi reiterado pelos apóstolos deve ser mantido? Como ordem. Como ordem. Ok, e a escravidão? Mostra uma escravidão, uma ordem de escravidão. Não, Paulo fala sobre uma ordem. Questão da escravidão. Não mostra qual é a ordem. Vós, servos, sede obedientes aos seus senhores. Tem outros textos agora que eu obviamente não vou lembrar de cabeça, mas um desses, por exemplo. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que quando a gente fala da escravidão, a gente tem na nossa cabeça a nossa experiência brasileira. E a experiência escravagista brasileira foi uma das piores e mais cruéis do mundo. Qualquer escravidão é cruel, né, pastor? Então, é que depende do que você entende como a palavra escravidão. Por exemplo, lá em Êxodo, quando fala do escravo, o escravo, ele é assalariado, ele tinha que ser digno, ele tinha que receber abono, ele tinha que receber percentual não podia sofrer violência em cima do que o patrão ganhava. Então, quando a palavra em português é escravo, mas não coaduna com a palavra escravidão que a gente tem setada na nossa cabeça. Então, quando o homem tem uma dívida, ele tem uma filha, de acordo com o Êxodo também, ele pode vender a filha para pagar aonde está essa ordem no Novo Testamento? Não, volta lá de novo no que eu falei, da escravidão, querido. Pastor. Então, da escravidão. Então, a fala da escravidão, de novo, se tem uma ordem de um apóstolo no Novo Testamento para a igreja, é norma para a igreja. Agora, a gente tem que entender o que é escravidão. Lá, na própria lei lá, não é escravidão que a gente tem de experiência aqui no Brasil. O senhor sabe que eu concordo 100% com o senhor? Isso é bom. E o importante aqui é que eu digo isso com propriedade de que é bom que o senhor faça essa defesa em questão da escravidão. Da mesma forma que eu faço essa defesa não em questão estou defendendo da a escravidão. Não, no sentido do que o senhor disse, exatamente, né? Então, da mesma forma como eu também faço a minha defesa na questão da interpretação acerca da questão da homossexualidade que a igreja usa para condenar os homossexuais. O que a Bíblia condena, a palavra sodomita, ela foi relacionada aos homossexuais a partir de 1000 anos depois de Cristo, através de São Tomás de Aquino. Antes disso, ela não era um termo relevante para os homossexuais. Ela era um termo usado somente para denotar imoralidade. Fosse de um homem homossexual, fosse de um homem heterossexual. Então, essa palavra passa a ser associada ao homossexual através da teologia provinda de São Tomás de Aquino. Então, assim, a gente precisa entender que a Bíblia passa por toda uma interpretação que vem dentro de um contexto religioso de milhares de anos. A gente precisa entender tudo o que vem nesse pacote, que é uma série de questões. Somente no século XIV, no século XV, a mulher é considerada um ser com alma, porque antes ela era considerada sem alma. Não pela teologia cristã, tá? E sem validade. Não pela teologia cristã. Mas da mesma forma. E nem pelo texto sagrado. É porque vocês estão usando a teologia cristã para falar dessa questão relacionada aos homossexuais. E eu estou trazendo a questão da teologia inclusiva. Não, mas Tomás de Aquino é teologia cristã. Sim. Então vamos lá. Se eu te apresentar um texto mais antigo do que
o ano 1000. Tomás de Aquino acho que é 1200, né? 1100 e pouco. 1100 e pouquinho, Se eu te apresentar um texto onde sodomia é junto com pecado de homossexualismo, tá bom pra você? Homossexualidade. Homossexualidade, tá bom pra você? Pastor, a partir do momento que eu entendo que a palavra sodomita ela foi utilizada para fazer menção a atos homossexuais, para mim não tá bom. Porque para mim a palavra sodomia... Então o que você faz com o texto de Judas? A palavra... Ali fala de ir após a carne, você tá falando dos anjos. Não, lê o texto. Né? Sim, eu leio, eu conheço o texto. Eu posso ver na sua? Porque Pode, na minha, essa minha versão ela é da década de 40. Sim, fica à podia ter vontade. trazido uma Bíblia mais moderna. Eu quero aproveitar, já que vocês estão mencionando o termo sodomita, houve uma interpretação errada. Qual foi o pecado de Sodoma? Nossa, essa pergunta é boa, hein? Peraí, deixa eu só ler então o que eu... Vamos aproveitar Judas para discutir O isso. que eu falei aqui, que é o seguinte, ó. Versículo... Eu acho que ela conhece o texto, né? Lembre-se dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados a correntes eternas. Que versão é essa aqui? É a nova linguagem Certo. de hoje. Eles estão amarrados em correntes eternas, embaixo na escuridão, onde Deus os está entregando para o juízo daquele grande dia, que serão condenados. Lembrem-se dos moradores de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas. Sodoma está aqui no meio. Ok. Que agiram como aqueles e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Dizer que quem aliou a sodomia, o pecado de Sodoma, ao pecado de homossexualismo foi Tomás de Aquino. Homossexualidade. Desculpa de novo. A prática homossexual, tudo bem. A prática homossexual, dizer que foi o Tomás de Aquino no século XII, então faltou ler esse texto, porque o texto diz que o pecado de Sodoma e cometeram imoralidades sexuais e sofrem, enfim, tal. Na Bíblia, o texto grego fala sobre também a questão homossexual e antinatural, né? A ideia é essa. Então, isso já desclassifica a ideia de que quem inventou essa história foi o Tomás de Aquino. Aí a gente porque esse texto é do primeiro século. Eu não sei o senhor, mas eu tenho muita humildade em dizer que eu pouco tenho essa profundidade, né, de grego e de hebraico. E aí eu tenho que recorrer a quem realmente entende do assunto. Eu estou diante aqui de alguém que tem um... Não, em grego não é muito minha área, né? Mas tudo bem. E aí eu vou sempre recorrer a teólogos que vão me dar essas respostas, tá? E aqui tá dizendo que o real significado, de acordo com a Bíblia de Jerusalém, que foi a Bíblia que eu já citei aqui hoje, essa questão indo após outra carne, tá falando no sentido referente a seres de natureza semelhante, que é na ocasião de Gênesis 6, quando diz que os homens se casaram, que as mulheres se casaram com os filhos dos homens, que no caso ali estava falando dos anjos ou dos filhos de Deus, se uniram aos filhos dos homens. Então, essa interpretação também pode fazer, de acordo com a Bíblia de Jerusalém, tá? Não estou usando as minhas palavras aqui. A interpretação também pode fazer referência às práticas pagãs, como ritos orgiásticos e o bestialismo. Então, dentro dessas questões, a gente vai sempre esbarrar, pastor César. Tomando como base a Bíblia de Jerusalém, lembra que um tempo atrás eu falei da palavra rapax legomena, que é uma palavra que aparece só um texto uma vez na Bíblia? Pois é, Judas é um caso desse. Então, toda vez que aparece um caso de rapax numa tradução bíblica, é um caso muito difícil de resolver. Porque imagina que aparece uma palavra que só aparece ali. Então como que a gente faz? Você precisa ir para outros uma textos. boa exegese. Você pega a mesma palavra e fala, vamos ver essa palavra empregada em outros textos para buscar o sentido real da palavra. E a palavra ali, que aparece o caso de rapax, é o versículo 5. A palavra grega oiketerium. Então, o versículo 5, eu não estou lendo Judas, porque eu estava lendo na Bíblia dela, mas eu vou tentar pegar aqui. Em Judas, capítulo 1, versículo 5, ele diz o seguinte... peraí, mais um minutinho, nada nessa mão, aqui, versículo 6, desculpa, eu falei 5, mas é o 6. E aos anjos que não guardaram o seu, aí aparece a palavra oiketerium, do grego. Algumas versões vão dizer estado original, a sua acho que fala habitação, veja que tem diferença de habitação para estado original. O que é o oiketerium no dicionário? Parece que, levando em conta, e ela tá certa, quando cita Gênesis 6, ali os anjos,
eles deixaram a sua natureza angelical e se inflamaram com mulheres. Então são naturezas diferentes. Anjo com mulheres. É um problema isso. Entende? Aí no próximo versículo fala assim, ó: assim como Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido igual aqueles anjos, e o que os anjos fizeram? Levando em consideração a própria Bíblia que ela escolheu, Jerusalém. Antinatural. O caminho antinatural, o sexo entre duas naturezas que não eram compatíveis do ponto de vista de Deus. Aí ele diz o seguinte: assim como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, havendo se entregado à prostituição como aqueles anjos, seguindo após outra carne. O outra carne é o sarque heteros, né? Uma carne diferente daquela, no contexto sexual. Mas eu estou citando esse texto, a gente pode até ficar fazendo exegese aqui, mas a questão é, não foi Tomás de Aquino, não foi no século XII, que começou a ter o link entre sodomia e pecado sexual. Não foi. Não foi. Está na Bíblia esse link. Esse link está na Bíblia no Antigo Testamento. Esse link está na Bíblia no Novo Testamento. Tomás de Aquino apenas é um dos que citou, mas muito antes de Tomás de Aquino, Ana, se você quiser depois dar uma estudada, muito antes de Tomás de Aquino, os pais da igreja sempre associaram sodomia com pecado sexual. Imoralidade. Imoralidade não sexual. Homossexualidade. Diferente. Imoralidade sexual, homossexual também. Quando a gente usa essa fala, pastor, a gente está dizendo que a imoralidade é algo somente inerente ao homossexual. Como se o heterossexual não pudesse ser Então, por favor, imoral. não estou usando isso. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Não estou usando isso. Essa é a interpretação que se A dá. imoralidade também é homossexualismo também, mas é muito mais. Como se a imoralidade fosse algo inerente do homossexual. Quando o senhor fala sobre a homossexualidade vista na Bíblia como algo abominável, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o pecado evidente que levou o povo de Israel, o povo de Judá, para o cativeiro? Qual é o pecado, a base do pecado? O cativeiro babilônico? Sim. Idolatria. Idolatria, ok. Então vamos lá. Ezequiel capítulo 16, tá? Versículo 48. Jerusalém, juro pela minha vida, diz o Senhor, que a sua irmã Sodoma e os povoados que ficaram ao seu redor nunca pecaram tanto quanto você e os seus povoados. Sodoma e suas filhas eram orgulhosas, porque tinha muita comida e viviam no conforto sem fazer nada. Porém não cuidaram dos pobres e dos necessitados. O profeta Ezequiel está dizendo que o pecado de Sodoma e Gomorra não foi a homossexualidade, como se diz. Está dizendo que o pior pecado foi o pecado de Jerusalém, pior do que o pecado de Sodoma e Gomorra. Porque o pecado de Sodoma e Gomorra, segundo o profeta Ezequiel, foi a fartura de pão, a fartura de tudo que tinham sem... Foi a injustiça social. A injustiça social. A condenação dos profetas no Antigo Testamento, ela sempre se dá com base nessa tríade: a injustiça, a idolatria e a imoralidade. Exato. E como o pastor César menciona, a imoralidade também abrange a questão da relação homossexual. Bom texto. Posso comentar? Pode. Eu queria te fazer uma outra pergunta. Então, anota aí pra você não esquecer. Uma é Ezequiel 16. Anota aí pra você não esquecer. 16 o quê? É 16, a partir do 48. Vai. Quando o senhor fala antinatural, eu queria fazer uma pergunta. Deus age de forma antinatural? Deus é o único ser livre, ele faz o que ele quiser, Lana. Parafizim, no grego, né? Deus age Deus de faz forma... o que ele quiser. Sim, Deus age de forma antinatural? Age. Esse antinatural que a gente está se referindo, enfatizando tanto aqui, fala exatamente da questão da natureza do ser. Pastor, desesperadamente buscando a tal cura gay e a tal libertação gay, eu me casei com um homem. Eu tive 2 filhos, perdi o primeiro filho com aborto natural, tive um segundo filho, buscando desesperadamente essa cura ou essa tal libertação, me submetendo a uma relação heterossexual por acreditar que me impor aquilo mudaria a minha natureza, porque a minha natureza deveria ser heterossexual. Uhum. Então, assim, o que nós precisamos fazer, e aqui eu tô falando, não é como uma pastora, é como uma alma. Como uma alma que recebe ali na igreja todos os dias pessoas desesperadas. Você acha honesto você falar isso que você está falando? Por exemplo. Em que sentido? Vou te explicar. Você acha honesto você dizer assim, ó, eu desesperadamente, eu tô te entendendo como alma, tá? Sim. Eu desesperadamente, buscando uma cura gay, me submeti a um casamento.
Você foi obrigado a casar, Lana? Alguém pôs uma arma na sua cabeça? Alguém falou pra você assim? Vou concluir a pergunta. Alguém falou assim, ó, só tem um jeito de você se libertar. É casando. É tendo um relacionamento sexual. É transando com um homem. É gerando filho. Alguém te falou. Porque se alguém falou isso pra você, esse cara estragou a tua vida. Ele é herege. Quem te obrigou a fazer isso? Porque se você foi obrigado, então eu mesma. Então vamos lá. Então não é honesto da sua parte. É honesto, desculpa sim, a sinceridade. Você disse assim, eu fui submetida. Não, você não foi submetida. Você quis. Às vezes você entendeu, lá no começo da sua vida cristã, você entendeu que falou, não, peraí. Então como eu passo um homem ou uma mulher na rua, eu olho pra mulher. E eu sou crente agora. Então eu não posso olhar pra mulher. Então, beleza, então eu vou lá casar com um cara, porque eu acho, então você depositou sua esperança no casamento. Eu não acho honesto você falar assim, eu fui submetida, porque aí você é vítima. O senhor sabia que existem milhares de pessoas hoje que são submetidas a testes para cura do câncer com tratamentos que ainda não foram aprovados? Sabe o que elas estão fazendo? Agindo de forma desesperada. Eu estou fazendo uma analogia. Eu concordo com o seu desespero. Eu só acho que não é honesto você dizer que você foi submetida, porque aí é um vitimismo, eu não tô dizendo, uma coisa que eu não sou é vítima, então, né? você quis casar, você sonhou com o casamento, você lá atrás. Não, eu nunca sonhei com casamento. Eu sonhei com Deus. Eu sonhei em ser aceita por Deus. Concordo. Entendeu? Então foi isso que a igreja me ensinou. Então, quando a igreja Mas não te obrigou, né? Não, jamais. Isso, jamais, exatamente. Com certeza, jamais. Pastor César, o que você acha que um cristão com orientação ou com impulso homossexual pode esperar de Deus e da igreja? Graça. Graça sobre graça o tempo todo. Porque ela esperava, e talvez pelo ambiente, nesse sentido ela se sente induzida a acreditar de maneira errada ou compreender de maneira errada, ela esperava que essa orientação, ou que esse impulso dela fosse extirpado, que ela fosse desnaturalizada nesse sentido, fosse extirpado e procurou os caminhos dela. Essa é uma expectativa realista de uma pessoa que se converte? Pode acontecer. Pode acontecer, cara. mas... Vamos lá, deixa eu responder a sua pergunta claramente. Existem pessoas que tiveram experiência, vivência homossexual. A Lana deve saber mais do que eu sobre isso, porque ela viveu isso. Você lembra, você foi uma das principais pregadoras do Brasil, cara. Você inspirou milhares de mulheres a pregar. Uhum. E eu acho que isso ninguém tira de você. Foi muito legal. Agora, naquela época, eu não sei se você lembra do Joide. Você lembra do Joide? Sim. Lembra? Então, casos como o Joide faleceu, né? Infelizmente. O Joide, ele foi um travesti, morou na Europa, não sei o que lá, tal. Cara, conhecia a esposa, os filhos, tal. Houve transformação. Casos como esse, ela deve conhecer mais do que eu, existem. Então, eu não posso dizer que não existe. Agora, eu reconheço que a luta na área da sexualidade deve ser terrível, entendeu? Não é fácil. E o que o homossexual que quer buscar a Deus espera, já que esses textos que a gente está citando, condena aquela prática. Mas não é só essa prática. A Bíblia condena muitas coisas da nossa natureza. Muitas coisas da nuance natural do homem. Nós somos seres caídos. Então, eu vou ter tendências e vontades e desejos que não são permitidos pela Bíblia. Que nessa nova dieta, no cristianismo, esse prato não serve para mim. Então, eu tenho que entender, buscar em Deus. E eu acho que é uma luta terrível, difícil pra caramba. A mesma coisa de outras pessoas que vêm de outros tipos de tendências. Na área sexual, em outro tipo de área. Agora, o que ele tem que esperar? Esperar em Deus, crer em Deus, servir. E não aconselho que faça o que a Lana fez. Eu acho que ela mesma não aconselha. Se você tá achando que a esperança da sua sexualidade é uma cura, esquece. Se você tá achando que a esperança da sua sexualidade é um casamento, esquece. Você vai estragar a sua vida e vai estragar a vida do cara ou da menina que você casar. Na realidade, o Joide e tantos outros, pra mim, é só um exemplo de sublimação. Você não pode mudar a natureza de uma pessoa. Mas será? Você não tá Você sublima, transferindo? É diferente. Será que você não tá projetando sobre ele uma experiência que foi sua? Sublimar é o que eu fiz, por exemplo, durante quase 8 anos. Eu me converto ao evangelho e sublimo a minha sexualidade. Eu não a pratico. Então tudo aquilo que você falava era mentira? Não era mentira, era uma vontade de viver aquilo. Mas era verdade ou era mentira? Era verdade porque eu não estava praticando. Então, se era verdade lá... Mas não era verdade no sentido de eu ser então, mudada. Entenda comigo, filosoficamente. Se era verdade lá, então é mentira aqui. O que você está falando. Ou é verdade aqui, então era mentira lá. Porque se você fala uma coisa que eu não sei quantos anos faz, mas
não quero aqui denotar as idades, mas se há 20 anos atrás você falava X e agora você fala não é X, é Y, ou era mentira lá, ou é Aí, mentira pastor, aqui. nós vamos ter outro problema com Paulo, porque Paulo defendia a lei a ponto de matar os cristãos. E teve um momento que Paulo encontrou com Deus e Paulo diz o seguinte: quando Deus me deu uma visão, não consultei nem carne nem sangue, mas fui fiel à visão. O que isso tem a ver com o assunto? Paulo perseguia os cristãos e os matava. Mas ele não era cristão. Mas pastor, Lá você era. ele defendia a lei, é isso que eu estou dizendo. Então, beleza. Então você de começou visão. a ser cristão agora? Aí houve uma mudança radical de conduta no caso dele, né? Mudança de visão, é isso que eu estou dizendo. Cristão, eu sou desde o dia 12 de dezembro de 1995, quando eu me converti. Agora, o fato de hoje eu ter uma visão sobre a minha orientação sexual diferente do que eu tinha antes, não tá tem tudo nenhum bem. problema. Tá tudo bem, só que então você tem que assumir o risco, porque o boleto chega. Qual que é o boleto? Tá bom, o que você falava lá tá certo? Ou o que você fala agora tá certo? Porque você falava coisas diferentes. O que você falava em 90 e poucos que você falou, não é o que você tá falando agora. Então, ou é mentira aqui, ou era mentira lá. É que você ficou... Lana, pastora, acho que você ficou com dó de falar que você estava enganada. Porque as 2 vezes que eu perguntei pra você se você estava enganada, você falou, não, eu acreditava desesperadamente. Isso. Mas se eu acredito desesperadamente, ou por causa de pressão do grupo, ou por causa de um anseio, de uma expectativa meu, não deixa de ser um engano, a melhor pessoa pra falar né? sobre isso sou eu mesma, Claro. tá bom? Aham. Então vamos lá. Vocês falam dentro de uma perspectiva externa. Eu Isso, falo fora, dentro de de fora, uma exato. perspectiva interna, ok? Então, tudo que eu fiz, não foi só o casamento. Foi cura interior, foi libertação, foram Ministério. longos processos de jejum, foram subidas ao monte. Ministério foi chamado. Ministério não tem nada a ver com a minha sexualidade, né? Então, assim, quando eu venho a um casamento, vivo a maternidade, tudo isso eu vivo nessa busca, como tantas outras situações pelas quais eu me predispus a fazer, não fui obrigada a nada. Eu me predispus porque eu cresci dentro de um contexto onde eu fui ensinada que o fato de eu ser quem eu era ia me levar ao inferno. Eu amo a Deus e não quero ir ao inferno, então faria tudo o que fosse necessário para mudar, como fiz. Naquele contexto era a minha verdade. Ok? No grego, quando a gente pega lá João capítulo 1, versículo 1, quando João fala do verbo, essa palavra verbo está lá, davar. Davar fala de verdade e realidade. Naquela época, era a minha verdade, a minha realidade. Era a minha realidade. Hoje, a minha verdade e a minha realidade é compreender que eu nasci assim e eu louvo a Deus por nascer assim. Mesmo porque eu entendo que hoje o meu chamado é uma voz para alcançar tantos outros iguais a mim que acreditam que não são amados e aceitos por Deus. Então, o que eu quero trazer aqui hoje é, a minha verdade hoje é essa. Eu mudei de ideia, mudei como Paulo mudou, mudei como Pedro mudou quando vi um lençol descendo e Deus dizendo para ele, come, mata e come. Não porque é impuro. Você não vai dizer que é impuro aquilo que eu santifiquei. Então mudei de ideia como Pedro mudou, mudei de ideia como Paulo mudou. Então com essa resposta você está anulando aquilo que está lá atrás. Não, pastor, mas aquilo lá atrás foi lá atrás, como foi lá atrás com Pedro, então, como mas foi lá nós atrás não com estamos Paulo. lá atrás, A nós gente estamos está chegando agora, 2021. 30 minutos. Já vou terminar. Caramba, de novo já chegou. Atos 15, conselho em Jerusalém. E aí? Para ser aceito tem que ser circuncidado ou não? A igreja toma uma decisão, gente. Era uma questão de lei, mas vem uma mudança. A igreja sempre vai precisar passar por mudança. E uma coisa que vocês, nem ninguém vão poder impedir. Deus está promovendo uma nova reforma. E essa reforma vai vir, quer vocês queiram. Quando eu falo vocês, eu não falo afrontando, tá? Eu falo no sentido que a igreja queira, que ela não queira. Porque assim como aconteceu a reforma protestante, está acontecendo uma nova reforma hoje. E essa reforma, sabe por quê? Quando Deus chamou a mim e a Rosana, ele foi enfático em falar conosco, dizendo assim, estou levantando vocês para fazer a última colheita antes do arrebatamento. Sabe o que Deus disse? Eu vou buscar a igreja e não aceito que vocês fiquem de fora. Então nós assumimos essa responsabilidade. Todos os dias estamos debaixo, sim, de opressões, de xingamentos, de maldições. E eu lamento muito por esse evangelho que, ao invés de promover o amor, promover essa graça de aceitação a todos, rechaça, exclui. Sabe qual é a nossa maior dificuldade hoje, pastor Léo? Pastor César? É evangelizar um gay no meio da rua. Primeiro a gente tem que, na hora de evangelizar, ele dizer que a gente é gay, para ele então aceitar ser evangelizado. Porque eles estão tendo repúdio pelo evangelho. Porque a linguagem que é pregada é uma linguagem de violência, é uma linguagem de exclusão, de marginalização. Então, nós assumimos um lugar que eu estou disposta a morrer nele, se for necessário, para que outras pessoas sejam alcançadas
Bom. E milhares de vidas sejam salvas. A minha primeira fala, Léo, eu vou voltar nela lá atrás, né? Lana, você se sentiu, da minha parte... Não, pastor, jamais, de forma alguma. Algum discurso de violência ou coisa do gênero? Jamais. Porque... Inclusive, quero dizer que gostei muito do senhor pessoalmente. Então, a questão é a seguinte, cara. O cristão verdadeiro, ele vai enxergar um homossexual como uma alma, como qualquer outra, vindo do pecado como qualquer outra, como todo mundo. Deus, ele não aceita a gente como a gente é. Gente, isso é evangelho. Isso é evangelho. Concordo. Entendeu? Mas ele recebe todo mundo do jeito que tiver. Ele não aceita a gente como a gente é. Mas ele recebe. Mas recebe. Ele recebe aceitou você. Sua sexualidade? Nesse caso, a minha sexualidade não estava contra a vontade de Deus. Então, pra mim, a minha luta foi ser monogâmico. A minha luta foi... Ou seja, a sexualidade dele também não foi absorvida integralmente no pacote, né? Ele teve que renunciar. Porque Jesus falou assim, Lana, Jesus falou assim, não é a sexualidade, é o caráter, é o ser humano como um todo. Não, então, mas o que você chama de caráter... Por exemplo, você acabou de defender o bissexual. Então o bissexual... E aí você viu que você ficou sem resposta? Não. Porque o bissexual... Não. Qual o momento? Então, vamos lá, vou te lembrar então. O bissexual tá aqui, o João. Ele gosta de fazer sexo com homens e gosta de fazer sexo com mulheres, no plural. Aí esse cara conhece a fé. Sim. Na minha opinião, na minha visão da Bíblia, esse cara tem que abandonar essa questão. Ele vai viver sexualmente assexuado? Não. Ele vai casar com uma mulher e acabou. Aí, a vida dele é a vida monogâmica. Já que ele é um bissexual e não tem repulsa pelo sexo oposto. Você também defendeu que esse cara tem que ser monogâmico. Mas você defendeu assim. Então, vou te chegar lá. Você defendeu que o João também tem que ser monogâmico. Só que você diz assim, no seu caso, ele tem que escolher um homem ou uma mulher e ficar com ele até o fim da vida. Sim. Aí eu disse, nesse momento ele parou de ser bissexual. Aí você disse, não, ele fez uma escolha. Então ele parou. Não, ainda dei um exemplo. Vocês, antes de se casarem com a esposa de vocês se apaixonaram por outras mulheres, mas vocês fizeram uma escolha. Nesse momento, vocês deixaram. A escolha foi ficar só com essa. Então acabou. A escolha de João foi ficar só com esse ou com essa. Então acabou. Ele parou de ser bissexual aí. Mas fez uma escolha, pastor. Exato, mas acabou. Aí tá dentro de uma questão de caráter. Entendeu? Literalmente, porque, por exemplo, o fato de eu ser homossexual não significa que eu não tenha desejo por outras pessoas, por outras mulheres. Mas eu fiz uma escolha. E a minha escolha é a minha esposa. Quase 20 anos de história. Ou seja, tem renúncia aí também. Então tem renúncia também, agora, gente, eu acho que ela apresentou bastante bem a perspectiva tanto da comunidade LGBT cristã, QIA+. Eu nunca consigo me atualizar o suficiente em relação a isso. Quando você tá acostumando com uma, mas cabe, pastor César, aí eu vou perguntar para você, a gente tem que encerrar, né? Então eu vou perguntar para você, cabe em algum momento, que eu quero ver essa perspectiva da igreja que ela chamou de clássica, de fundamentalista e tudo mais, né? Na perspectiva dessa igreja, pastor, cabe um meia-culpa no modo como muitos gays foram tratados ou foram empurrados para um casamento ou para um processo de exorcismo, alguma coisa assim. Cabe alguma meia-culpa da igreja? Uma recondução desse processo? No caso da Lana, e é um caso bem legal, porque ela é uma pessoa conhecida no Brasil inteiro e fora. Ela mesma disse que ela não foi obrigada a casar. Sim, mas a gente sabe que há muitos contextos que são empurrados, então, ou não? Eu não sei, aí eu tenho que ser onipresente. Aí eu tenho que saber tudo. Então, os casos que eu acompanhei, que eu vi, igual a ela, eu já vi outros casos de homem que casou com mulher, por exemplo, que é mais frequente, tá, Lana? Eu acho que você também vê isso, de homem que casou com mulher, transou com mulher, teve filho, e não sei o que lá, e voltou a ser gay. Tem muito caso Ele nunca assim. Deixou de ser, pastor. Então, tem muito caso assim. Ele só tentou. Então, tem muito caso desse jeito. Quando ela diz que Deus não liberta, a pessoa não muda a sua sexualidade, você está limitando Deus. Porque eu creio que isso pode acontecer por um milagre de Deus. Por um milagre de Deus. Sozinho é verdade, sozinho você não dá conta mesmo. Pastor, eu creio que Deus pode transformar o senhor numa mulher. Então, Deus deixa eu só qualquer coisa. Deixa eu só concluir. Então, ele pode fazer qualquer coisa, inclusive mudar a sua sexualidade. Sim, e mudar a do senhor também, da mesma forma. Qualquer um. Ele pode. Ele pode qualquer coisa. Então, se ele pode, é nesse quesito que no caso, no assunto aqui, o homossexual deve se apegar. É nesse quesito que ele deve se apegar. Não adianta você casar se você não tá... Se você não sente desejo heterossexual. Você vai estragar a sua vida e a vida do cara ou da mulher que você casar.
Então, eu acredito, como cabe uma meia-culpa? Bom, eu nunca destratei um homossexual na minha vida. Eu nunca destratei um homossexual na minha vida. Eu imagino, Lana, que você deve sofrer muito ou nos lugares onde vocês vão. E eu acho que nas redes sociais, por exemplo, deve doer muito seu coração, porque eu sei que tem crente que não tem misericórdia, que não tem graça, que não tem leveza para tratar das coisas. E eu sei que, acho que, como sempre, quando você recebe um convite, no off você tá dizendo, a gente é muito criterioso para receber um convite, para atender um convite. E eu sei que quando vocês chegaram, talvez você, o que vai vir por aí? E eu tô, desde o começo que a gente começou a conversar, mas eu sou assim. Eu tô tentando ser leve contigo. Não concordo, eu não concordo. Mas não, isso não me dá o direito de ser grosso com você. Exatamente. Mas isso não me dá o direito de ser ofensivo, grosso ou violento contigo. Por quê? Porque eu sou um servo de Jesus, cara. Então, pastor, cabe uma meia-culpa pela igreja? Não, porque a igreja de Jesus, ela não é isso. Agora, tem crente sem noção, como tem macumbeiro sem noção, como tem gay sem noção, como tem um monte de gente sem noção. Agora, eu não posso fazer minha culpa pelos crentes sem noção. Então, o verdadeiro servo de Deus, mesmo não concordando com os pressupostos que ela ensina, ele respeita, ele ama, ele conversa, ele dialoga e tá tudo bem. No fim, ou eu estou certo ou a Lana está certa. A gente está discordando num ponto essencial. Um dia a gente vai estar diante de Deus. Ou a compreensão que eu tenho está correta, e aí a Lana vai se dar mal, ou a compreensão da Lana está correta e eu vou me dar mal. Um dia a gente vai estar diante de Deus. Agora, enquanto esse dia não vem, respeito, cara. Enquanto esse dia não vem, vamos nos despedir dos internautas. Você tem um compromisso, pastor. É você que disse que você pode falar alguma coisa, que o compromisso é o seu, mais urgente aí, né? Mas aproveita e fala, e também se despede do internauta, pode falar do seu livro, pode dar suas redes sociais, tá bom? Pastor, eu quero dizer que com muito respeito eu recebo o que o senhor falou, tá? Eu respeito a opinião de todos os internautas. Eu respeito a opinião dos cristãos que divergem da nossa opinião. Eu já pensei assim um dia e me permitir mudar quanto à minha forma de pensar. A minha maior preocupação hoje, pastor, o senhor terminou falando, um dia a gente vai estar diante de Deus. E aí existem duas possibilidades. Da Lana tá certa, de eu tá errado, mas a gente vai estar lá. 50-50. 50-50. Só que existe uma outra questão por trás disso, pastor César. É que se vocês estiverem errado, milhares de pessoas foram lançadas ao inferno por causa desse erro. E, falando a respeito da sua causa, se eu tiver errado, então milhares de pessoas também vão estar indo ao inferno por causa de mim. Valeu por assistir até aqui. Se esse corte te abençoou ou fez pensar, compartilha com alguém que também vai curtir o conteúdo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo corte. Deus abençoe.